Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Chega da vontade de subir, não é? É coisa grande. Quando fala assim do céu, que a gente vai, ficar com Jesus, é lindo demais. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo de número 24. Só o Senhor é Deus. Mateus capítulo de número 24. Glória a Deus. A partir do verso 1, diz assim. Mateus capítulo 24, a partir do verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Amém. Vamos orar? Querido Senhor, nós estamos diante da Tua Sagrada Escritura, Pai, e te rogamos nesta hora que Teu Espírito ilumine a mente de todos nós, a fim, ó Deus, de recebermos, Pai, edificação, que o Senhor possa instruir a todos nós acerca desta palavra e falar graciosamente, Senhor, ao coração da Tua igreja. Senhor, que o Senhor possa, Deus, revelar Sua verdade ao Teu povo e glorificar o Teu santo nome. Concede-me, ó Deus, graça e sabedoria nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, este sermão é conhecido, tá bom, como o sermão escatológico de Jesus, e trata das instruções últimas do Senhor, enquanto Ele estava com os seus discípulos aqui na terra, antes de ser entregue para ser crucificado pelos nossos pecados. E aí, a razão de estarmos refletindo nele esta noite, é devido a esses últimos dias nós termos sido noticiados constantemente acerca do grande conflito que enfrenta os ucranianos contra a nação da Rússia. Para que a gente possa ter ideia da proporção em si, tá bom? Quando nós, ou alguns de nós, ouvimos nos telejornais a situação da guerra atual, dos conflitos que agora se instaura entre uma grande potência, e essa potência, para que a gente possa ter ideia do tamanho dela, assim, a Rússia é praticamente 2 vezes o tamanho do Brasil, e o Brasil, ele é grande, irmãos, tá bom? O Brasil é grande mesmo, o Brasil é quase um país continental. Se não fosse as poucas nações encostadas a nós aqui, tá bom? Nós praticamente seríamos a América Latina toda, porque o Brasil é grande. Aí você imagine a Rússia sendo 2 vezes o tamanho do nosso país. E durante um bom tempo, este país ele vem crescendo economicamente, vem guardando reservas,
e também vem belicamente em termos de amparato militares, de equipamentos, de mísseis e ogivas nucleares. Ele vem se equipando de tal maneira que se tornou realmente a potência mundial da vez. E enquanto os outros países estavam mais preocupados com a pluralidade das ideias ideológicas que perduram agora no mundo inteiro, e esqueceram-se de estarem preocupadas também em se equipar em termos militares para poder combater potências como essa. Desde o passado há um conflito muito grande entre socialismo e capitalismo. E a Rússia é um país socialista que, embora tenha aberto o seu país para o capital estrangeiro, ainda mantém e nutre suas raízes esta ideologia. E agora, mais do que nunca, não é? Ela mostra o seu poderio, e nenhuma outra nação pode tentar enfrentá-la sem sofrer certas consequências drásticas devido ao grande poderio que ela tem. O que nos choca, sim, ao percebermos o relato do que está sendo transmitido, é que em nenhum outro momento do passado isso pôde ser tão claro para nós, nos dias de hoje, visto, a propagação das redes sociais, da internet em si propriamente dita. Então as notícias chegam assim rapidamente. No passado houveram também nações fortes que adentraram em outras nações fracas e dominaram elas, como aconteceu com os Estados Unidos em relação ao Iraque, e em relação ao Afeganistão também, em que essa potência mundial invadiu esses países, combatendo contra toda ideias que eles tinham e sistema de governo também. Só que, por estarmos distantes, nós não tínhamos notícias de perto de como a coisa acontecia. Hoje não. Hoje, devido a essa tecnologia, rapidamente as notícias chegam para nós, e praticamente nós estamos assistindo a guerra de longe. Está diante de nós, diante da televisão. Toda vez que o telejornal anuncia, eles mostram uma imagem bem forte do que está acontecendo lá. E quem tem ainda TV a cabo, pode acompanhar mais de perto, através da CNN, da Band News e outros programas, que estão diretamente noticiando isso assim o dia todo, o dia inteiro. E nós ficamos assim atônitos com o poderio militar da Rússia oprimindo uma nação fraca como a Ucrânia, e subjugando a nação, porque praticamente em 3 dias toda a nação foi invadida e está praticamente dominada. Há resistência, uma minoria, e se eles investirem mais ainda, rapidamente tudo se aniquila, porque como um exército de 200 e poucos mil homens pode lutar contra um exército de 900 mil? É uma diferença grande, enorme. É algo que aos nossos olhos é impossível. Se aquela nação toda fosse crente, a gente ainda teria fé, porque Davi venceu Golias, não é? E Deus ainda pode fazer um milagre acontecer também. Deus ainda pode derrotar o gigante, porque Ele é Deus. E é por isso que nós temos que orar. Mas o que me chamou a atenção em relação a este fato da guerra, e me trouxe a ler esta passagem bíblica, é que isto também aponta para nós, ou tem a ver conosco. O que isso tem a ver conosco, tá bom? É que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala algumas coisas interessantes acerca daquilo que os discípulos chegaram perante Ele e indagaram acerca de quando sucederiam estas coisas, e estas coisas diz respeito à derrubada de Jerusalém, do templo de Jerusalém, de que Jesus disse que não haveria ali pedra sobre pedra. Então eles perguntam sobre isso. Eles também perguntam a Jesus acerca da vinda dele, da volta dele, porque ele anunciou que ele vai morrer, mas vai ressuscitar e vai voltar, e que ele voltaria outra vez para levar os discípulos junto com ele, e também da consumação do século. Aí Jesus então começa a respondê-los.
E na resposta que ele dá, acompanhe-me, você aí no verso número 4, ele diz assim: vede que ninguém vos engane. Então, o Senhor Jesus de antemão já alerta os discípulos do Senhor para estarem atentos, porque pode ser que nós sejamos ludibriados com os fatos, ou alguém possa se passar por ele e tentar enganar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, isso acena um alerta para nós, e nós estarmos vigilantes, constantemente vigilantes, e obtendo assim um pouco de discernimento do tempo, do período em que estamos. E o Senhor sempre faz com que este ciclo se repita de geração em geração, para que nós que estamos nessa geração venhamos estar cientes da palavra do Senhor, da promessa do Senhor, que Ele virá e que haverá uma consumação dos séculos, e que nós precisamos estar firmes, inabaláveis, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para que você possa ter ideia do que isso representa para nós, é como se a gente pudesse traçar fatias da história, tá bom? E a gente vai ver que essas coisas se repetem, e o Senhor sempre está chamando a atenção, lançando mão desses sinais. E que sinais são esses? Aí ele explica acerca desses sinais. Ele diz que certamente, no verso 6, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto, guerras, fomes, terremotos, epidemias, todas estas coisas são os princípios das dores. Tá bom? O princípio das dores. Então nós devemos estar alerta a isso. E o Senhor faz reviver a sua palavra quando, de tempos em tempos, Ele faz com que estes acontecimentos que Ele anuncia aqui, possam ocorrer sobre a terra. Não sei se os irmãos lembram, mas bem antes de chegar a epidemia, o que é que acontecia, né? Acontecia alguns terremotos pontuais em certos lugares. E havia movimentação das placas tectônicas. Aí vocês lembram que diante disso apareceram umas tsunamis aí, inundando todas as coisas aí, ilhas e outras coisas mais. E a gente ficou assim atônito, né, com tudo aquilo. E obviamente estas coisas acontecem para lembrar ao povo do Senhor que o Senhor está prestes a voltar, para que a gente se volte para a Escritura e permaneça firme, perseverando até o fim, aguardando a sua vinda. Aí depois desses terremotos, vieram situações adversas de calamidades. A fome sempre está presente. Aí depois disso veio agora a epidemia, ou a pandemia, que é um tipo de peste que assolou o mundo inteiro, e que todo mundo então foi pego assim de surpresa, num avalanche de repente. Nunca houve, aliás, já houve momentos em que outras epidemias se alastraram por muitos países, mas não chegou tão assim forte para conosco aqui no Brasil. E este Covid foi algo que veio assolando e metendo temor em muita gente, porque matou muita gente. Muita gente morreu e as pessoas ficaram com medo da morte. Por conta disso, muitas coisas foram canceladas e a carnalidade foi refreada, porque Deus vê quando o nível da maldade do ser humano está em um nível extremo, Ele sempre sabe como agir para refrear isso e chamar a todos para arrepender-se dos seus pecados, do modo pelo qual estão caminhando. Também Ele deu uma sacudida na igreja, Ele deu uma purificada nela, Ele está fazendo uma limpa nela, para que só permaneça nela os justos, e aqueles que se dizem que são e não são, o Senhor está realmente retirando do meio dela, e eles não estarão mais junto conosco na congregação dos santos, porque Deus sabe como fazer estas coisas. E aí então fecha-se as portas, deixa todo mundo em casa, e aqueles que realmente não sentem falta disto,
de estarmos juntos celebrando ao Senhor em comunidade como um corpo da Assembleia dos Santos, adorando o nosso Deus em espírito e em verdade. Quanto a estes, então, eles simplesmente já estavam assentados no coração de não estarem amando ao Senhor como deveria e resolveram então ficar em casa. Alguns ainda estão temerosos, esses estão enfraquecidos, mas com certeza no devido tempo Deus os renovará e os trará de volta, louvado seja o Senhor, não é? E agora vem essa questão desta guerra, e aí o Senhor Jesus diz que esta guerra, tá bom, que aparece diante de nós aqui, quando nós ouvimos falar dela, nós não devemos nos assustar, porque é necessário que assim aconteça. E ele diz, tá bom, que não é o fim, ainda não é o fim, mas que nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes em toda a terra, mas ainda não é o fim. E quando a gente olha para isto, a gente vai recobrar também algumas coisas. E, primeiro de tudo, é que isto é um alerta para nós, é chamando-nos a atenção, de que breve o Senhor Jesus Cristo voltará, é um sinal, e esse sinal está presente novamente, como foi lido no texto, no princípio das dores, e ele sempre faz questão de relembrar isso à sua igreja, porque nós passamos e daqui a pouco outra geração vem, e essa outra geração precisa ser lembrada da volta do Senhor, e estes sinais que aqui estão vão acontecer novamente, até que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. E aí no verso número 14 vai dizer que virá o fim quando isto acontecer. Então é misto que aconteça, e está nos alertando, para que a gente possa lembrar de que estamos nesse período, e nesse período nós devemos estar alerta, e pregarmos o Evangelho a toda criatura, para que se cumpra a palavra do Senhor, e Cristo volte. Enquanto esse Evangelho não for pregado no mundo inteiro, Jesus não virá. E cabe a nós, enquanto igreja, fazermos isso. E o que nós estamos percebendo ao longo dos anos é um desviar da igreja para isso. É um ajuntamento solene e enorme que acontece em nossa nação, mas esta igreja que se reúne, ela está em falta com a evangelização do mundo. E ela só se preocupa com coisas próprias. E a maioria das mensagens não é o Evangelho, mas é uma mensagem de autoajuda, de prosperidade, de bem-estar, de conquistas, de correr atrás daquilo que não é pão. E o Senhor Jesus Cristo agora está nos fazendo lembrar estas coisas. E quando eu estava refletindo sobre isso, lembrei-me de algumas coisas que aconteceram também no passado. E aí a gente pode ver claramente o cumprimento da palavra do Senhor. E para que eu possa clarear isso para nós, vamos pensar um pouco no Velho Testamento, tá bom? Como sucedia estas coisas, tá? Nós temos um povo chamado Israel, que é o povo escolhido do Senhor. E por causa da sua rebeldia para com Deus, Deus então o fustigou através de outras nações. E a mesma coisa que está acontecendo agora com a Rússia, fustigando a Ucrânia, aconteceu também com o povo de Deus, Israel, em relação a outras nações. E quem lê a Escritura e também participa dos nossos estudos bíblicos e das aulas da escola dominical, tem em si o contexto destas coisas, porque enquanto estamos estudando os pequenos profetas, estamos vendo os reinos se levantando e Deus usando esses reinos para fustigar quem Ele quer. Aí, nós temos em mente que devido ao pecado do povo de Israel, e depois da divisão do reino, onde Salomão morre, e 10 tribos é dado a Jeroboão, e 2 tribos é dado a Roboão, essas 10 tribos se desviam do Senhor. Aí uma nação que surge como potência na época é a nação da Assíria, e essa nação da Assíria então ela vem
e sair invadindo todo o território de Israel, do reino do norte, vai subjugando todo o povo de Deus, vai conquistando as cidades, como a Rússia está fazendo, vai pegando o povo e vai repatriando eles, espalhando eles por outras nações que a Síria conquistou. E nós sabemos, pela palavra do Senhor, que isto foi uma obra de Deus, porque foi Deus que levantou a Assíria para fustigar o seu próprio povo. Depois que a Síria conquista o reino do norte e subjuga, então, Deus agora levanta uma outra nação. E essa outra nação, que é a nação da Babilônia, ela é levantada e ela começa também a conquistar aquele território que a Assíria conquistou. E passou-se um ciclo de anos para que isso acontecesse. E aí esta nação da Babilônia vem dominando sobre tudo também, por meio de Tiglat-Pileser, um grande rei que expandiu o reino da Babilônia, e ele sai dominando a Síria, e sai dominando todas as nações, e chega até a cidade de Judá, e domina algumas cidades de Judá, e fica às portas de Jerusalém, mas não consegue subjugá-la, porque o Senhor não permite. Porque Deus não deixa, porque ainda havia um remanescente ali que temia a Deus. E aí é quando o rei Ezequias clama ao Senhor, e Deus simplesmente faz Senaqueribe ser levado de volta para a sua terra e morto por seus filhos. E só que depois a própria nação de Judá, o povo de Jerusalém, e Judá, que se resumiu apenas em Jerusalém, começa a se desviar do Senhor. 120 anos depois, então novamente a Babilônia vem, através de Nabucodonosor, e destrói toda a cidade, e domina o povo, e destrói o templo, e leva cativo um bom número de judeus para suas terras, e leva junto com esta primeira leva, Daniel e os seus 3 amigos também, para aprenderem os ensinamentos da Babilônia. É isso que acontece. Aí nós podemos perceber, tá bom, que em todas estas batalhas e estas guerras, Deus esteve envolvido. E é Deus que levanta a nação, e é Deus que faz estas coisas acontecerem, para que os propósitos dele sejam estabelecidos. E esses propósitos de Deus também têm uma duração. Quando você percorre a história, você vai observar que houve um número de anos em que determinada potência esteve no poder, mas depois ela é abatida por Deus, e outra potência é levantada por Deus. E essa potência que é levantada por Deus, muitas vezes o homem que está conduzindo essa potência nem conhece a Deus, nem sabe que este Deus é o único e verdadeiro Deus, mas é Ele que está controlando todas as coisas, para que seja cumprida a palavra do seu poder. Louvado seja Deus, né? E aí então houve isso, e Jeremias, sendo usado por Deus, diz que quando se completarem 70 anos, Deus se lembrará do seu povo e o libertará. E aí nós vemos a grandeza disso, irmãos, em que Deus subjuga a nação de Judá, leva o povo cativo, mas disse que quando completarem 70 anos, o Senhor visitará a Babilônia e libertará o povo. Aí quando a gente se depara com um tempo como esse, nós percebemos, irmão, que 70 anos é praticamente a nossa vida, né? Porque depois dos 70, é canseiro e enfado, é resto de vida, tá bom? Já não está mais aquele vigor diante não, já era isso. Alguns que eram jovens, como Daniel, levado com 17 anos, passar 70 anos cativos, quando ele for liberto, ele vai estar com 87 anos, ou 86 anos. Talvez nem força tenha mais de voltar para a terra, para reconstruir tudo na sua terra. Então ele resolveu ficar por lá mesmo, porque já estava perto de ser recolhido. E o próprio Senhor revela isso a ele, que no livro de Daniel, no último capítulo, o Senhor diz: você vai descer, vai se juntar aos seus pais, mas no último dia você vai ressuscitar, e você vai receber a sua
herança. Deus diz isso para Daniel. Então a gente percebe que isso acontece, e quando acontece, agora Deus levanta outro, Deus anuncia pelo profeta Isaías, quem é esse outro? É Ciro, um rei persa, e aí juntam-se os medos e os persas, e agora Deus levanta essa nação, e vem, subjuga a Babilônia, e toma ela, no dia em que Beltesazar resolveu blasfemar de Deus, usando os utensílios de Deus, que Nabucodonosor tinha levado e tinha guardado, para se banquetear com os seus convidados, e adorar os seus deuses. Deus então escreve lá na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsim. E aí todo mundo fica atônito, que aquelas mãos apareceram e escreveram, e ninguém consegue decifrar a escrita. A rainha mãe, que lembrou de Daniel, então anuncia a Beltesazar que existe um homem no teu reino, que tem o espírito do Deus Todo-Poderoso. E aí chamaram Daniel para ler a escritura e interpretar. Beltesazar diz que se ele conseguir, vai tornar ele o terceiro no reino, será vestido de púrpura, e colocará uma cadeia de ouro, um colar de ouro sobre ele. Daniel rejeita esses presentes todos, mas todavia se propõe a interpretar o escrito na parede. E aí então ele simplesmente diz que ele errou por não honrar o Deus de Israel, por pegar os utensílios de Deus e levá-los para a sua orgia particular. E então ele diz que essa inscrição quer dizer o seguinte: olha, Beltesazar, você foi pesado e repesado e foi achado em falta, e por conta disso você vai expirar, vai morrer, e o teu reino será passado a outro. Beltesazar compreendeu a inscrição, vestiu realmente Daniel de púrpura e pôs um colar sobre ele para fazer ele o terceiro reino, ele em terceiro lugar no reino dele. E nesse mesmo dia, a Pérsia invade a Babilônia e Beltesazar é morto, e o reino dele passou, porque o Todo-Poderoso assim descreveu. Vem então o Medo-Persa, e aí começa a expandir também o seu reino, há liberdade para o povo de Deus voltar à terra, e aí vem o retorno do exílio, aí é onde Deus exorta o povo a reconstruir o templo, e toda aquela história que vocês já devem ter ouvido em alguma pregação, alguma ministração, acontece. E nesse período então, que a Pérsia vai se engrandecendo, do outro lado vai se levantando um outro reino, e esse outro reino agora é o reino da Grécia, e quem é levantado agora é Alexandre o Grande, que Deus o levanta para ser o conquistador. E agora passa-se o período de anos de reinado da Pérsia, e vem a Grécia e domina sobre tudo, e vem contaminando tudo com a sua imoralidade sexual e o seu pensamento filosófico. Daí então, depois dele se levanta o Império Romano, e domina sobre tudo, e subjuga também o povo do Senhor. E é neste momento em que Jesus se encontra sobre o domínio do Império Romano, e ele conta então esta passagem aos seus discípulos, para que eles pudessem ter esperança. Diante disso que nós estamos vendo, irmãos, nós percebemos que Deus é soberano sobre as nações, e que ao longo da história, se nós olharmos para a nossa história, para a história da humanidade após isto, após este evento da entrada de Cristo, começaram então Deus a fazer com que aquela profecia de Daniel, onde havia pés que estavam misturados com ferro e barro, sempre está acontecendo. Nações fortes e nações fracas estão espalhadas pelo mundo, e uma hora um se levanta e quer subjugar o outro mais fraco, e isso a gente percebe, e o que a gente vai perceber agora talvez seja uma transição de poder e de domínio. Todos nós sabemos que devido à Segunda Guerra Mundial, e os americanos têm ajudado os outros países na batalha contra os alemães, e
se sofisticaram, receberam muita grana em relação a isso também, e começaram então a se industrializar-se, e se modernizar-se, e ser a grande potência da vez. Os Estados Unidos, que surgiu através da colonização de cristãos, que vieram da Inglaterra, e começaram a pregar a palavra por aquele país, e que ele praticamente era um país cristão. E por temer ao Senhor, verdadeiramente Deus o abençoou, porque toda aquela nação que teme a Deus é bem-aventurada. E aí então eles começaram a ensinar a palavra, e nós vamos perceber a fundação de universidades e outras coisas mais por meio de crente, gente de Deus. O que está acontecendo agora? Está acontecendo uma verdadeira apostasia americana. A Bíblia foi retirada das escolas. Houve até uma época em que circulou em nosso meio um texto da filha de Billy Graham, onde ela relatava o desastre que estava acontecendo na nação americana, com as famílias, com os filhos rebeldes, matando pai, mãe, e tudo isso, e no final das contas, ela relata que simplesmente é por causa do abandono de Deus, pelo distanciamento daquele povo do Senhor, por retirarem as Bíblias das escolas, como também acontece em nosso país também, que este país está entrando em verdadeira decadência. E aquele país que era e que ainda está nessa hegemonia toda, e que domina sobre tudo, e que dita regras praticamente no mundo inteiro, juntamente com outras nações fortes do G7, onde a Rússia também se faz presente, agora nós estamos percebendo que ela está enfraquecendo porque ela está se distanciando de Deus, e o próprio Deus vai fazê-la perecer, para ela entender o quanto é perigoso se afastar de Deus. E isso, irmãos, vai levar, tá bom, ao desencadear de uma apostasia geral em muitos lugares. Isso também pode sobrar para nós, porque do lado das Américas aqui, do lado ocidental nosso aqui, o único país que tem realmente capacidade de ir para uma batalha e guerrear e vencer, são eles. E se eles caírem, qualquer um que vier de lá para cá domina todo mundo aqui, governa sobre todos nós, e nós seremos perseguidos também. E é óbvio que isso vai chegar um dia a acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos. Olhe, eu não li, mas no verso 9, o Senhor Jesus vai dizer assim: então serei atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sereis odiados de todas as nações. Todas as nações se levantarão contra o povo do Senhor. Para nós, irmãos, hoje, nós ainda somos livres para pregar a palavra, para viver a nossa fé, para anunciar o Evangelho. Mas vai chegar um dia em que nós seremos perseguidos aqui também no Brasil. E se esse sistema maligno, ele se sobressair, e se cada vez mais a população se entregar ao pecado, Deus vai entregar este povo realmente a uma disposição mental reprovável, e eles vão estar realmente se levantando contra os santos do Senhor, que somos nós. Talvez eu ou alguns de nós aqui não venhamos a passar por isso, mas pode ser que os nossos filhos e netos enfrentem esta perseguição. E eles precisam estar fortalecidos com esta palavra, e eles precisam ser instruídos acerca disso, porque isto vai acontecer. Nós já sabemos de muitas perseguições em vários lugares a cristãos no mundo. Existem muitas nações hostis a Jesus e aos seguidores de Jesus. E existem muitas nações ainda que são livres por sua democracia e pela Constituição que nos permite estarmos em uma fé e defendê-la e anunciar e falar acerca dela. Somos livres para isso,
não podemos ser condenados porque somos cristãos, mas haverá um dia em que, devido nós estarmos denunciando o pecado dos outros, eles se levantarão contra nós, e eles nos odiarão, e eles nos perseguirão, e eles nos matarão, por causa do nome de Jesus. Você já sofreu alguma hostilidade porque é cristão? Você já foi perseguido por alguém, ou alguém já zombou de você? Jovens aqui já foram perseguidos na escola porque são crentes? A coisa ficará pior à medida que a gente vai se aproximando do fim, mas ainda não é o fim. E o que é que a gente vê com tudo isso? Primeiro, tá bom que a palavra de Deus é verdade. Segundo, que Deus sempre está relembrando de geração em geração, e agora está diante de nós, porque nós somos a geração desta vez, esse sinal para nos lembrar desta realidade. Também nós contemplamos que todo o desígnio de Deus está se cumprindo. O Senhor soberano, Ele reina. E há um salmo em que diz: reina o Senhor, temam as nações, porque Ele vem julgar a terra. E haverá o dia em que Deus julgará todos, sem exceção. Quando o ressoar da trombeta tocar, que Jesus voltar, a coisa acontecerá, e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus por isso, né? Segundo, o que nós devemos fazer em relação a situações como essa? Bem, o próprio texto diz: não temas, não se assuste, porque é necessário que isso aconteça. Aí isso me faz lembrar também do texto de Apocalipse, da carta de João à igreja de Filadélfia, onde ele diz que a igreja será perseguida, haverá tribulação, mas o Senhor livrará ela da tribulação que virá. E nós precisamos crer que Deus nos livrará na tribulação que devemos enfrentar. Eu sei que a batalha do cristão tem o seu aspecto pessoal, que é aquela luta que cada crente tem. E essa luta que cada crente tem, 1 Coríntios capítulo 10 dá a certeza de Deus, dizendo que nós não seremos tentados além das nossas forças, mas fiel ao Senhor, que junto com a tribulação, com a luta, com a tentação, com a provação, proverá o escape, de modo que a gente possa suportar. Essa é a luta de todo cristão. Mas haverá a luta do povo de Deus, da igreja do Senhor, onde todos nós seremos perseguidos. E nesta hora, irmãos, quem estará conosco é o Senhor, pelo seu Espírito, e Ele nos livrará dessas tribulações, conforme sua vontade. Bendito seja Deus por isso, não é? E vemos então a necessidade de que nós temos de orar. Orar e interceder pelos nossos irmãos que estão nessa situação, orar por nós também quando nós começarmos a passar por essas perseguições e por essa tribulação. Nós já estamos vendo certa hostilidade se levantar em nosso país. Nós não podemos pregar contra certo tipo de pecado, que aí vem uma turma com uma ideologia contrária à palavra de Deus, querendo nos condenar e nos acusarmos de racismo, de preconceito, de homofóbicos, transfóbicos e outras fobias que eles criaram também. Mas quanto a nós, irmãos, nós devemos temer ao nosso Senhor e continuar pregando a verdade até o fim dos nossos dias, segundo Ele nos designou. E para isso então nós precisamos estar orando. Nós precisamos também estar buscando discernir estas coisas, porque nada no mundo acontece sem estar nos planos de Deus. Aí compete a nós, irmãos, estar meditando na palavra e observando as coisas. Nós sermos os crentes conforme o crente Daniel. O crente Daniel, quando ele estava lá no seu cativeiro, ele não deixou de ler os escritos sagrados.
E quando ele estava meditando no livro do profeta Jeremias, ele entendeu que chegou o tempo de se completar os 70 anos. E o que foi que ele fez? Foi fazer, ele foi orar, porque ele compreendeu, ele discerniu que chegou o tempo, está chegando o tempo do povo de Deus ser liberto. E aí ele olhou pela Escritura isso. E nós, enquanto cristãos, também devemos meditar na Escritura noite e dia, noite e dia, noite e dia, para que Deus possa nos dar o discernimento das coisas que estão acontecendo, e nós não sermos desapercebidos. Há um texto na carta de Tessalonicenses, que Paulo exorta a igreja tessalônica a atentar para estas coisas, porque eles estavam preocupados com o dia do Senhor. E aí, nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas ele diz que nós devemos estar preparados para não sermos pegos de surpresa. Ora, se a gente não sabe o dia e a hora que ele vai voltar, vai ser uma surpresa. E como é que a gente vai ter que estar preparado para que quando ele voltar não seja surpresa? Porque nós vamos discernir os tempos. O Espírito Santo vai iluminar a igreja para saber que a coisa está realmente se cumprindo. E breve, nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que ele vai voltar. E se ele vai voltar, nós o aguardamos. E aí então, quando ele chegar, não é surpresa, porque nós já estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador. É isso que nós precisamos estar fazendo. E além do mais, nós precisamos abrir a nossa boca e pregar, e falar do Evangelho, e anunciar que Deus realmente julgará a terra, e se os pecadores não se arrependerem, todos eles serão condenados e lançados no inferno, e somente por meio de Jesus Cristo é que há livramento disso, e nós precisamos pregar isso, nós precisamos anunciar isso, continuar fazendo isso, porque foi isso que Ele nos comissionou a fazer. É tarefa nossa. Então você jovem, na sua escola, não tenha medo de falar para os seus colegas sobre a volta de Cristo, sobre o juízo de Deus contra o pecado e contra a humanidade toda, sobre o fim dos tempos e sobre o único que pode salvar a sua vida, que é Jesus Cristo. Você, homem e mulher que trabalha e tem seus colegas de trabalho, puxa uma conversa de vez em quando, pergunta se ele acredita que o mundo vai se acabar e como vai se acabar. Ele vai ter a versão dele e você vai ter a sua. Ouça dele, depois apresente a sua. E se o Espírito Santo estiver nesse negócio, ele vai ser convertido, e ele vai crer, e ele vai ser salvo. E a palavra diz: bem-aventurado é aquele que anuncia as boas novas do Senhor, porque livrará uma alma da morte. Então continuemos nossa caminhada, sejamos perseverantes nisso, porque foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Não importa o que aconteça, pregue o Evangelho. Você já parou para pensar na dor que é saber que um parente, um familiar seu, a qualquer momento pode falecer, e se ele não estiver em Cristo, ele vai perecer eternamente? É nosso dever pregar o Evangelho, não só falando, mas com a nossa vida, dando testemunho desse Evangelho em nós mesmos, para que eles possam ver a luz de Cristo que resplandece por meio de nós, e glorifiquem a Deus, e desejem viver Cristo na vida deles também. Então, é diante deste quadro, então, que nós nos deparamos diante dessa situação toda. Eu quero conclamar você a não deixar de orar pelos que estão sofrendo, os que perderam tudo, crentes que estão lá também nessa tribulação toda, e orar para que Deus possa encaminhar o rumo da humanidade, porque acontecerá transformações no mundo inteiro, e nossa nação, ela também passará por isso. Que estejamos preparados, que tenhamos discernimento,
e não sejamos envolvidos por este mundo de entretenimento e de consumismo, de materialismo, mas andemos por fé e não por vista. Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé um minuto? O Ministério de Louvor vem para cá. O pessoal da técnica, por favor, põe os aniversariantes na tela. Ó Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu santo nome, pois deixaste, Senhor, os teus escritos sagrados, para que pudéssemos, ó Pai, sermos orientados por ele. E eu te louvo, ó Deus, pela tua revelação esta noite, por tudo que trouxeste, ó Deus, de reflexão ao nosso coração, para contemplarmos a tua soberania e o controle que o Senhor tem sobre todas as nações. E como disse, ó Deus, o nosso amado irmão Daniel, tu és o Deus que estabelece reis e que abate reis. Tu és o Deus que levanta, Senhor, e exalta. Tu és o Deus, ó Deus, que abate. Tu és o Deus que dá vida, e Tu és o Deus que faz morrer, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E diante de tudo isso, ó Deus, ajuda a Tua igreja, Senhor, a debruçar-se cada vez mais nas palavras deste livro, a fim, ó Deus, de ter discernimento dos tempos, ó Deus, e de todos os acontecimentos que estão à nossa volta, Senhor, e que diz respeito, ó Pai, à execução do Teu plano eterno. Senhor, ilumina o Teu povo. E faz, ó Deus, com que ele se debruce cada vez mais em oração, na meditação da Tua palavra e na pregação do Teu Evangelho, porque quando este Evangelho, ó Deus, se tornar conhecido de todas as nações, então o Senhor voltará. Aleluia. E esta é a nossa esperança. Nós almejamos a volta do Senhor, o nosso espírito se move, Pai, quando falamos e anunciamos isto, Senhor, pois a nossa alma anseia por Ti, por estarmos contigo de uma vez por todas, em ser como o Senhor é, em vê-lo como Ele é. Ó Deus, que o Senhor possa, Deus, então, ó Pai, inclinar esta igreja e fazê-la, ó Deus, buscar cada vez mais o conhecimento do Senhor, a fim, ó Deus, de que viva a sua vida, Senhor, sendo iluminado pelo Teu Espírito para discernir todas as coisas e glorificar o Teu santo nome, para que não se assombre, nem se assuste, pois Tu és o Senhor da igreja, Tu és o nosso Deus, e o Senhor tem nos guardado de geração em geração. Abençoa então, ó Deus, o Teu povo, e glorifica o Teu santo nome neste lugar, e faz, ó Deus, com que tenhamos, Pai, a iluminação das coisas que sucedem no mundo, a fim de contemplarmos os Teus decretos sendo cumpridos. Assim oramos, Pai, que o Senhor fortaleça o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos? Bendito seja o Senhor. Passemos aos nossos avisos. E esta semana, tá bom? Estão aniversariando nossos amados irmãos Ana Cleide. Ana Cleide, inclusive, está nos contemplando pelo YouTube. Ela está lá no outro lado do país, tá? Que ela viajou para ficar com sua família lá e estabeleceu lá, tem um emprego lá, mas sempre nas nossas transmissões ela entra e está contemplando todos nós também, né? Kátia está ali, glória a Deus, que é amiga de Ana Cleide. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus, né? Então ela está completando o ano, também Bela, a filha de Wagner. Davi Soares é o nosso irmão, que ele é instrumentista e está lá na Consciência Cristã, porque ele está sendo voluntário. João, que é filho de Jamila, também Camille, que é filha de Raquel e Carlos. Luiz Felipe, filha de Sheila, e Francisco é o tio de Iveson.
Claudeni e Evaldo farão aniversário dia 1 e 2. Então esses irmãos estão aniversariando, nós vamos estar orando por eles, para que Deus continue abençoando a vida deles, amém? Maravilhoso Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, pela vida de cada um deles que tem sido agraciados por Ti, sustentado por Ti, e estão completando mais um ano de vida. Continua a operar, Senhor, e envia a Tua graça sobre a vida deles, sustentando para que outros anos de vida sejam completados diante de Ti, e que o Senhor os faça, Senhor, caminhar na Tua reta justiça, e possam, ó Deus, provar de ser bem-aventurado por temerem o Teu santo nome. Concede um presente do alto, e abençoe, Deus, cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Também estão conosco nossas irmãs Adriana e Vitória, tá bom? Elas são de Recife, né? Pernambuco, Recife. Vitória está cursando Teologia Básica online, né? Nós transmitimos a nossa aula de Teologia Básica para que ela possa participar, não somente ela, mas também o irmão Pepe, que está lá em Recife também, e outros irmãos também, tá bom, que estão crescendo no conhecimento do Senhor, e hoje elas estão aqui conosco, louvado seja Deus. Léo, Paula e Bruna, levanta a mão assim, só para me ver onde estão, amém, louvado seja o Senhor, glória a Deus, sejam bem-vindos, né? E o pai de Luciana e Luciene, né? Tico e Teco aqui, o pai delas estão aqui, glória a Deus, ó a Luciana aqui, não é? Louvado seja Deus, sua companheira também, bendito seja o Senhor. Então, sejam todos bem-vindos. E como é que a igreja cumprimenta os nossos visitantes? Sejam e traga. Agora pode trazer, que está vazio, tá bom? Vocês podem trazer, glória a Jesus, né? Quero lembrar essa semana, aí, quarta-feira, consagração, às 6 da manhã, à noite, nosso culto da família, é a primeira quarta-feira do mês, então é culto da família, e eu vou estar falando aqui sobre jugo desigual, tá bom? Convide outras pessoas para estar aqui e ouvir também a palavra sobre jugo desigual, quarta-feira, culto da família. Sexta-feira, 6 da manhã, consagração, domingo de manhã, escola bíblica, estaremos estudando o profeta Zacarias, continuando a estudar o profeta Zacarias, e à noite é o nosso culto de ceia, primeiro domingo do mês, culto de ceia, tragam os alimentos da cesta básica também. Quero lembrar que no mês de março, dia 25 e 26, nós teremos a conferência de homens, só para homens, dia 25 e 26 de março, conferência de homens, estaremos tratando o tema homens parecidos com Jesus. Então eu quero pedir às amadas irmãs, que por favor empurrem seus homens para cá, para que eles possam ser parecidos com Jesus, e você ser abençoado. Já imaginou ter um homem parecido com Jesus sendo seu esposo? É coisa grande. Então empurre ele para cá dia 25 e 26, sexta e sábado, 7h30 da noite, amém? Glória a Deus. Também haverá no final do ano, já no mês de outubro, o irmão Diogo, juntamente com o irmão Brínio e outros irmãos, estão programando o retiro dos homens, também é só para homem, tá bom? As mulheres, depois a gente vai falar alguma coisa para elas, mas agora é só para os homens. Aí precisa de uma confirmação, quem deseja participar desse retiro, dia 7 e 8 de outubro, ou 7, 8, 8, 9, alguma coisa assim. O valor, tá bom, que vai ser no Day Camp, o valor desse retiro é R$140, aí eles estão pedindo para confirmar quem vai, e se puder dar a primeira parcela de R$40 para dar uma caução lá, para segurar o dia, tá bom? Para segurar o dia você dá, e divide o restante em outras parcelas, e aí você vai pagando ao longo do ano, até chegar a outubro também. Então, o varão que deseja participar, procura depois, tá bom? Diogo, Brínio, ou se você não conhecer ele, procura o presbítero Evandro também, ou procura o diácono Denberg, procura a mim, tá? Que a gente pode apontar para eles e vocês conversarem sobre mais detalhes sobre isso, tá bom? Vai ter toda uma programação, vai ter café, almoço, janta, e outras coisas mais lá para os homens neste dia. Louvado seja o Senhor. Então eu peço que vocês possam entrar em contato e confirmar, ou se não, manda um zap dizendo: pastor, eu queria falar
saber mais detalhe, quero ir, aí eu respondo para você, e aí fica a coisa bem amarrada em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente pode pensar assim, mas está muito longe. Não é questão de estar longe, é questão de nós termos a ciência de que temos um certo número de homens que vai, para a gente poder amarrar o negócio lá e segurar o dia. Senão vai chegar, se a gente não fizer isso, a gente pode perder o dia para outra igreja que vai fazer algum evento lá, e a gente precisa amarrar isso, tá bom? E depois a gente desenrola o restante para a glória de Deus, não é? Louvado seja o Senhor. Bem, nós vamos orar, encerrando nosso culto desta noite, e logo após nós estaremos fazendo a coleta da oferta do nosso terreno, tá bom? Então eu quero pedir a você que se ponha de pé mais uma vez. Desde já eu mando um abraço aqui aos irmãos que estão em casa. Parabéns, Ana Cleide. Um abração a toda a família em nome de Jesus, tá bom? Querido Senhor, obrigado ao Pai Eterno por esta noite, por tudo, ó Deus, que ministrasse ao nosso coração, pela oportunidade que tivemos de louvar o Teu santo nome, Senhor, e de orar a Ti. Abençoa meus irmãos, concede, ó Deus do alto, uma graça, Senhor, para esta semana que está se iniciando, que o Senhor os fortaleça para o trabalho, o estudo e as demais atividades do dia a dia, que o Senhor livre eles de toda investida do mal, Senhor, e concede a eles, ó Deus, força para novamente estar junto conosco em nossas reuniões. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa nossos irmãos de casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Podem ser.